posso imaginar nós a pensar assim, mas eu tenho a minha Bíblia, diz versão atualizada, ou revista, não é? Mas isso não tem a ver com a mensagem da Bíblia. Normalmente as atualizações têm mais com as tradições e traduções, vamos ser mais corretos, não é? As traduções melhores é que vão surgindo, há o melhor entendimento das línguas iniciais ou originais, então vai fazendo com que a Bíblia seja atualizada nesse sentido. Mas não há verdades bíblicas atualizadas. Não há. Aquilo que Deus disse no princípio continua a ser verdade e vai permanecer verdade até ao fim. Às vezes a linguagem, a Bíblia não foi escrita em português, então quando nós lemos uma Bíblia de 1600 e tal, 1700 e tal, e lemos a Bíblia hoje, vemos que há termos que não usamos, a estrutura das palavras que nós já não usamos, não temos hoje uma palavra em português com dois L's, não é? Mas se nós lermos uma versão muito antiga de português, iremos encontrar que no passado era possível ainda, como em francês, escrever dois L's quando se lia português. O F nem sempre era o F como nós lemos hoje, escrevemos. Não é? Já foi também PH, como noutras línguas. Então é preciso atualizar tudo isso, porque já não faz parte do nosso léxico, digamos assim, da nossa gramática, até ou da nossa estrutura verbal. Mas a palavra não. A palavra continua lá, aquelas verdades estão lá. Infelizmente, há alguns que tentam também atualizar as verdades bíblicas. Não é? Há algumas versões bíblicas que eu não recomendo a ninguém. Uma nova versão internacional e alguma versão que surgiu aqui em Portugal nos últimos 4 anos, é uma aberração mesmo que não se pode admitir. Em nome da linguagem moderna, muda-se os conceitos todos, coloca Deus, tira o masculino, onde aparece Deus, porque ele não é homem, não é mulher, então em defesa do gênero vamos tirar tudo isso. Eu digo, quem faz isso vai pagar se não se arrepender. Porque é isso, tentar atualizar a mensagem básica da Bíblia, para se adaptar à cultura. E a pergunta é, quando essa cultura passar, como o hippies e outros passaram, o que vamos fazer? Vamos inventar outras palavras e outras correções que nós achamos que devemos fazer em relação à Bíblia. E se formos honestos, temos que continuar a fazer isso. Cada vez que surge uma opinião, uma ideia, uma ideologia, então pegamos na Bíblia, mudamos os conceitos todos, porque os conceitos antigos já não se adequam àquilo que é o nosso entendimento. Não se pode fazer isso, não temos autorização para fazer isso. Podemos dominar as línguas, conhecer a literatura e formos em termos intelectuais pessoas as mais competentes que existem, mas não temos o direito de fazer isso. Porque também no passado houve pessoas capacitadas e elas, por reverenciar a palavra de Deus, não tiveram a ousadia de fazer isso. Ajudaram o povo do seu tempo, é isso que devemos fazer, a entender as palavras do nosso tempo. Jesus levou consigo e levemos com ele o seu vitupério. Eu sei que se eu chegar a uma turma com alunos até aos 16 anos, dizer isso, vitupério, provavelmente em 30 anos, talvez, 1 ou 2, se calhar mais de 3, poderão saber o que é que significa vitupério. Não se usa. Então é justificável mudar essa palavra para vergonha pública. Então há ignomínia. Já não usam essa palavra. Até pensam que é uma palavra do romeno e não do português. Não é? Então nós temos que fazer esse trabalho, usar as palavras adaptáveis ao nosso tempo, mas nunca mudar os conceitos, sobretudo as verdades bíblicas. É isso que nos estimula a estudar a palavra e a continuar a estudá-la também. Vamos então para Hebreus, essa epístola que temos aqui, provavelmente a única epístola que nós temos sem autor identificado na epístola. Eu sei que há versões que dizem carta de Paulo aos, ou epístola de Paulo aos Hebreus, mas nós veremos que houve muitas tentativas para encontrar o autor desta carta. Mas não é o mais importante. O mais importante é o conteúdo da mensagem. Então vamos começar essa digressão. A carta tem 13 capítulos, ou foi dividida em 13 capítulos depois. O autor não escreveu por capítulos, nem havia versículos, nem nada disso. Isso tudo é uma ajuda posterior. E vamos ler essa carta que é fundamental para o nosso contexto. Hoje vamos ler os primeiros 4 versículos e, como eu gosto de insistir sempre, as introduções das cartas são fundamentais, porque é lá onde percebemos a ideia geral do autor humano.
quando escreveu orientado pelo Espírito Santo. E gostaria de fazer essa comparação com as teses, as monografias ou dissertações. Na introdução nós temos praticamente aquilo que a pessoa vai dizer ao longo do seu documento escrito. Por isso é que a introdução acaba por ser a última parte a ser escrita, porque ela vai já nos dando pistas, daquilo que será dito e capta a nossa atenção ali. O índice de um livro, a gente chega numa biblioteca, numa livraria, pega, começa a ler e às vezes a partir do princípio nós isso é interessante pelos assuntos que estão no livro. Então não convém ir logo à substância, ao conteúdo do livro todo, saltando porque é uma introdução, apenas são cumprimentos, e saltamos, vamos à procura de doutrinas. Senão é uma forma mais inteligente de ler qualquer outro documento, muito menos ainda a Bíblia. Temos que ler as introduções, particularmente nas cartas de Paulo, porque ali ele condensa praticamente tudo aquilo que vai desenvolver. E esses 4 versículos também nos vão ajudar a entender qual foi a motivação que levou o autor a escrever. O que é que ele quis provar sobre aquilo. Essa carta, como veremos, é uma epístola que procura provar alguma coisa e, ao fazer isso, também reprova uma atitude que era comum naquele tempo. E ele, o autor, então, dirige essa carta para ajudar os seus leitores a não caírem nesse erro grave e gravíssimo que ele vai mencionar na carta. Então, vou convidar os irmãos a abrirem comigo. Logo no primeiro capítulo, vamos ler os primeiros 4 versículos. Diz assim a palavra do nosso Deus: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Até aqui. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado pela tua revelação. A revelação da tua vontade, da tua pessoa e também do teu plano de salvação. A revelação daquilo que devem ser as instruções para o nosso caminhar diário enquanto vivemos neste mundo. E nós te agradecemos porque tu és um Deus que se revela, não um Deus que se esconde, um Deus que se deixou conhecer, para que todos aqueles que confiam em ti possam saber também qual é a tua vontade. Ajuda-nos, portanto, enquanto meditamos nesta carta, nesta epístola, a termos um entendimento claro e esclarecido também sobre as verdades que a tua palavra traz aos nossos corações. Ajuda-nos também a ser claro, a ser leal diante das verdades transmitidas aqui, de modo a que o teu povo possa também não só amar a tua palavra, mas amar-te como Deus da palavra. É essa a nossa oração de gratidão e de louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos então para o que o autor escreve aqui. Não vou entrar em questões técnicas aqui, aquilo é para a curiosidade dos irmãos. Já ao longo da história tentou-se saber quem foi o autor desta carta. Alguns sugerem que foi Paulo, mas há uma grande dificuldade aqui logo a partida, que não pode ter sido Paulo, porque Paulo gostava de se apresentar. Tanta gente punha em causa o seu apostolado, então ele fazia questão, assim que escrevia, para dizer quem é que estava a escrever. Não é? Às vezes ele fazia no princípio da carta, ele fazia no fim. No fim dizia, essa assinatura, a rúbrica, é do próprio Paulo, é dos meus próprios punhos. Não é? Para deixar bem claro que ele era o autor. Portanto, não há razão para Paulo escrever uma carta tão importante como esta e escolher o seu nome. Portanto, Paulo tinha esse prazer, esse gosto, deixar-se conhecer, para toda a gente saber quem é que escreveu a carta. Portanto, acho que esse argumento para mim é suficiente para dizer que não foi Paulo. E depois também há algumas expressões que Paulo usa praticamente em todas as suas cartas, que nós não encontramos aqui, por estranho que pareça. Por exemplo, em Cristo. Paulo é uma das palavras ou das construções que Paulo mais usa nas suas cartas. Em Cristo. Para Paulo estar dentro de Cristo é o significado maior da fé bíblica ou da fé cristã. E nós não vamos encontrar isso aqui, aquilo que o autor vai dizer.
E vai enfatizar o autor desta carta alguns aspectos que Paulo não enfatiza tanto. Por exemplo, o ministério sacerdotal do Senhor Jesus. Paulo fala mais do Senhor Jesus como Salvador, como Redentor, como Remidor, como aquele que pagou, como aquele que morreu a nossa morte e ressuscitou, como nosso representante federal, como o último Adão, o segundo homem, portanto, que representa a humanidade salva, e nesse sentido que Paulo gosta de falar de Jesus Cristo. O lado do seu ministério sacerdotal não foi, digamos assim, prioritário para Paulo, em termos explícitos, embora, quando ele fala da expiação, da propiciação, obviamente, está a falar de um representante dos humanos. Quando ele fala do sangue, portanto, que opera para a salvação, é claro que está a falar do ministério sacerdotal, porque só o sacerdote levava o sangue no lugar mais santo para representar a humanidade. Portanto, implicitamente Paulo fala, mas não usa, em termos explícitos, essas expressões como sacerdote, etc., etc., que o autor vai usar. E este autor também é o que mais cita o Antigo Testamento. Portanto, mostra claramente que era um conhecedor das Escrituras. Por isso é que alguns concluem que deve ter sido Apolo. Porque nas passagens onde nós vemos o Apolo, um dos testemunhos sobre a pessoa de Apolo é que era perito nas Escrituras. Não é? Não tinha alguma dificuldade no Jesus ressuscitar, em falar dele já. Mas em termos das Escrituras, do fundamento bíblico, era praticamente insuperável. Ele chegou a Corinto e revolucionou a vida da igreja pela forma como ele debatia, demonstrava as Escrituras. Mas tinha algumas lacunas também, por isso é que foi preciso um casal, né? Aquela e Priscila, ajudá-lo, no fundo, para completar a sua teologia, e a partir dali então ele foi uma exceção. E Paulo quis muito trabalhar com ele, trabalhou ainda com Paulo durante algum tempo, mas depois, por uma questão de alguma reserva, Apolo depois não aceitou mais trabalhar com Paulo, provavelmente por causa dos partidários daquela pessoa que dizem, mas eu gosto mais de Paulo do que de Apolo. As pessoas comparam, e há líderes que gostam disso, não é? Para serem comparados sempre, para provar o seu QI, mas Apolo não foi assim, e ele acabou por ter que usar um convite futuro de Paulo. Muitos acham que foi Barnabé, alguns até acham que foi Áquila, não é? Portanto, não a Priscila, não é? Não temos algum autor feminino, mas algumas pessoas chegaram à conclusão que deve ter sido ela a escrever, e há muitas outras propostas, mas o que é facto e o que é factual é que nós não sabemos. Nós não sabemos, e alguns do passado assumiram que por alguma razão nós não sabemos, portanto, quem foi o autor. O que nós sabemos pela carta é que foi um conhecedor visível do Antigo Testamento. É o homem que mais cita o Antigo Testamento naquilo que escreve. E também há uma particularidade que o título que veio mais tarde, também não estava no original, aos Hebreus, foi uma conclusão dos editores, não é? Que disseram que essa carta é fundamentalmente judaica. Ela é dirigida, tem que ser dirigida, ou deve ter sido uma carta dirigida a uma comunidade judaica pela linguagem que o autor usa. Porque não estava familiarizado com o Antigo Testamento e não tinha tanto conhecimento que o autor menciona nessa carta, podia ler essa carta e ficar sem entender o que o autor queria dizer. Só alguém muito habituado à cultura judaica, ao culto judaico, aos elementos que eram usados no culto judaico e estes personagens importantes que os judeus, digamos assim, sobrevalorizavam, é que pode ter recebido essa carta e entender a mensagem dela. Por isso é que mais tarde foi denominada ou intitulada Carta aos Hebreus. Eu acho que, de certa forma, com alguma justiça, porque o conteúdo aqui é judeu demais para ser uma carta, vamos dizer assim, internacional. Embora sabemos que, para a palavra de Deus ou na palavra de Deus, a carta é para todos aqueles que pertencem ao povo de Deus. Dito isso, eu quero então mencionar aqui mas eu quero convidar os irmãos a lerem. Hoje estamos a fazer a introdução. Lerem no último capítulo. Podem virar comigo ao último capítulo. E assim teremos uma ideia geral. Quando o autor está a despedir-se. Então dá-nos algumas pistas aqui também sobre ele e também aquilo que acabou de dizer. Mesmo no capítulo 13, o último. Eu só vou ler algumas palavras. Esse capítulo 13 é a despedida final. É, no fundo, um desafio para praticarem o amor.
dentro da igreja, por causa do assunto que ele vai tratar aqui, mas ele dá também algumas recomendações importantes. Lembrai-vos dos vossos líderes ou guias, ele vai repetir na despedida, e que, por dedução, mostra que o problema que estava a afetar essa comunidade também estava a afetar a sua lealdade à liderança. É das poucas cartas onde há essa recomendação muito especial. Até os líderes do passado. Há dois líderes mencionados aqui, os líderes do presente, mas também os líderes do passado. O passado é lembrar como é que eles viveram, como é que eles morreram dentro da fé. O assunto da fé é fundamental nesta carta. Mas também aos líderes atuais. Não é? Ele vai dizer isso no versículo 7, aos que já morreram, para lembrar a vida deles, etc. Mas no versículo 17, ele diz, lembrar os vossos guias, usa a mesma palavra, e serem submissos para com eles, pois velam, ele usa aqui o presente. Então significa que agora está a tratar de líderes presentes e está a convocar o povo a obedecer e também a reverenciar ou a respeitar. Mas a parte final, o versículo 18 diz assim: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Então o autor está a dizer aqui, desafiado dos seus leitores, também pelo exemplo que eles próprios davam. Diz ele, versículo 19: rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Diz ele, pedindo, rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. A carta não é pequena, não é? Mas ele diz que eu tentei ser o mais resumido possível, o mais breve possível. E escrever mais. O assunto é sério demais. Mas suportem. Eu sei que a leitura lá no tempo, é assim que eram lidas as cartas, a carta era recebida, as pessoas não tinham cópias, alguém ia lá à frente e dizia: olha, recebemos a carta do nosso irmão fulano. Então toda a congregação ouvia enquanto a carta era lida. E ele então, no fundo aqui, quase que desculpasse e disse: perdoem-me ter dito tudo isso, e pela forma como eu falei, não é? A palavra de exortação. Suportem-me. Por quê? Porque ele usou uma linguagem forte, fortíssima, durante a carta, na sua exortação. Então, como pastor também, ele sente que essa carta deve cair como uma bomba. Então, ele diz: suportem tudo isso para o vosso bem. E diz ele: notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, com ele, caso venha logo, vos verei. E aqui onde alguns dizem deve ter sido Paulo, porque as poucas referências que nós temos a Timóteo foi aquele jovem que Paulo acompanhou. Então, e ele está a mostrar que também está preso, o leitor, portanto, quando for libertado, vai com Timóteo, se tiver livre. Se não for, então Timóteo vai lá. Mas também diz que Timóteo também foi posto em liberdade. O que também dá a ideia aqui que o autor da carta esteve durante algum tempo preso com Timóteo, e depois, então, ele menciona isso e o desejo também de ver. Saudai-vos, ou saudai todos os vossos guias. Mais uma vez, mostra líderes aqui. Isso é muito importante, porque mostra que o que estava a afetar a igreja estava a afetar também a própria lealdade dos membros para com os seus guias. Bem como todos os santos. Não é? Nós vimos que para não só a liderança, mas até também para saudarem a todos os irmãos em Cristo, os crentes. Os da Itália vos saúdam. E aqui também, por menor, muito provavelmente ele escreveu de Roma. Da Itália, às vezes ele usava outros, não diziam diretamente de Roma, ou diziam só Itália como país, ou alguns até, como vemos em Apocalipse, diz assim Babilônia. O termo codificado para dizer o centro da maldade. Então havia esse cuidado também para que, caso a carta fosse apanhada, então quem escreveu não fosse logo acusado de qualquer coisa, e havia essa linguagem codificada, algo que encontramos muito em Apocalipse. E diz ele, para finalizar, a graça seja com todos vós. Então ele junta de todos aqui, no fundo está a resumir tanto a liderança como todos os santos. O objetivo era que a graça do Senhor atingisse a todos esses irmãos. Não é? Graça e paz. Paulo gostava muito de graça e paz, e não só graça.
Também aqui encontramos alguma diferença com Paulo, porque Paulo gostava da fórmula da dupla, não é? Graça, só há paz quando há graça, quando há perdão, quando há favor divino. Assim que a graça é uma paz, pode ser vivida entre o homem e Deus e entre os crentes também. Como na guisa de introdução daquilo que estamos a fazer, nós vamos voltar a esses 4 versículos iniciais, porque aqui o autor deixa muito claro. Qual era o assunto? Qual era a preocupação dele? O assunto principal desta carta é a apostasia. A apostasia é uma expressão que diz assim, que é abandono de fé, de uma forma simples. É aquela pessoa que já confessou fé em alguma religião e mais tarde, por alguma razão, rejeita tudo aquilo em que acreditou. Então esse é um apóstata. É alguém que abandonou a fé. E na vida nós conhecemos muitas pessoas, e eu já disse aqui aos irmãos, mas vou repetir, conheci um irmão que afetou muito a minha fé. Eu era jovem, adolescente, fazia parte de um grupo coral de adultos. E aquele era um dos nossos filhos. Era ancião lá do grupo. Cantava baixo. Nós tínhamos muito respeito por ele. Durante algum tempo. E mais tarde eu deixei de o ver. E quando voltei a encontrá-lo, eu disse, onde é que veio? Eu disse, olha, vim do ensaio, fui lá à igreja, vim para... E ele disse-me assim, tu ainda acreditas nisso? Se nós não imaginam como essas palavras caíram. Isso o quê? Samuel, és ainda muito novo. Qualquer dia vais perceber as coisas. Não? Irmãos, eu quis cavar um buraco para me enterrar. Isso o quê? Eu não posso estar a ouvir isso tudo deste homem. E ele rejeitou. 30 e tal anos eu voltei a Angola. E ele não quer saber mais. E fui até a casa dele. Não foi uma rejeição, uma frieza de fé momentânea. Depois desses anos todos, ele agora não quer saber mesmo de nada. Toda a família já não frequenta a igreja. Eu não sei, às vezes temos dificuldades a isso, é apostasia e se mudar de Deus o livro. Mas, aí a apostasia quer dizer, há alguém que crê na verdade e um dia, por várias circunstâncias, rejeita tudo aquilo que crê. Por zanga, por indignação, por amargura, seja lá, pode encontrar as desculpas todas. E normalmente o ser humano encontra desculpas fora de si. É sempre assim. Nunca a pessoa, ou raramente a pessoa diz assim, não, eu é que criei, deixei de crer, o problema é meu, eu sou culpado de tudo isso e vou assumir isso mesmo diante de Deus. É raro encontrar alguém que faça isso. A pessoa vai sempre encontrar razões, como aquele homem também me deu algumas razões. Que tudo que se dizia lá não era verdade. Que não há amor na igreja, não há honestidade, tudo é uma fachada. E a pessoa fica revoltada e, como resultado, abandona tudo aquilo, desde a água suja e a criança que estava a ser lavada dentro de casa. É esse o assunto que o autor está a tratar aqui. Por isso é que ele vai usar a linguagem a mais forte possível. Ele vai dizer na própria carta que eu escrevi com dureza. Eu sei o que estou a fazer. E às vezes falta essa dureza dos púlpitos, para não termos igrejas e crentes infantis, às vezes, desculpa a minha expressão, mas às vezes é assim, pastor, a começar pelos próprios líderes. Porque não se pode dizer nada que vá ao fundo, que mexa, que crie um desconforto na pessoa. Porque senão a pessoa fica aborrecida e vai embora, e não paga o dízimo, não dá, a não ver como é que essa igreja vai sobreviver. Então a tendência é de suavizar a mensagem, para não ofender ninguém. Alguém escrevia, decidiu postar alguma coisa, dizer assim, quem ama as pessoas nunca vai dizer palavras que firam essas pessoas. E acrescentou mais algumas coisas à frente. Parece muito bonito, mas é psicologia barata do nosso tempo. Quem ama fala a verdade, mesmo quando essa verdade fere. Porque o propósito não é magoar aquela pessoa, mas ajudá-la a refletir profundamente a verdade daquilo tudo. É isso que Jesus fez. E um grupo tremendo, uma multidão atrás dele. E ele começou a ensinar a verdade. Toda a gente começou a ir-se embora. Jesus deixou, não foi lá atrás, por favor, venham, enchem, eu estou a ser famoso agora, sou o mestre mais famoso de Israel, não me abandone, senão os meus acusadores. Não, não.
Ele olha para o grupo que fica e diz assim: e vocês não querem ir atrás? O que é que estão à espera? E Pedro, com toda a sabedoria do mundo, disse: para quem iremos nós? Tu é que tens as palavras da verdade. Às vezes ferem. Mas não sabemos que é uma cirurgia. A primeira vez que eu vi alguém com cirurgia no coração, mesmo aberto assim, foi o pastor, um dos pastores que eu tive na vida, o pastor António dos Santos. Posso mencionar aqui, que nós já conversámos sobre isso. Eu sabia das pessoas que tinham sido operadas, mas nunca tinha visto assim. Eu fui ver no hospital, ele estava a recuperar, entrei lá, conversei com ele, como é que está, estou bem, já estava sentado, etc. E eu não sou muito bom da medicina, de feridas, de sangue, essas coisas, e para outros que vão para a medicina, eu oro por todos os médicos do mundo, todos. Tenho que orar todos os dias para a coragem de Deus nos ver. E de repente ele olha assim para mim e diz: isso está a sarar, e abre dentro. E a primeira coisa que veio à mente foi assim: como é que ainda se faz isso em pleno século XXI? Não é? Porque assim encontrou uma solução um pouco mais, menos visível, talvez. E certo? Mas o coração, pede-nos, quem está na medicina sabe, para haver aquela liberdade de manusear aquele músculo, é preciso mesmo um espaço ideal. Hoje em dia até se tira o coração, põe-se a parte, começa a operar, e enquanto o plástico está a substituir as coisas, temos uma irmã em Angola que faz isso. Ele disse: eu tenho que estar ali concentradíssimo enquanto o meu médico me dá ordens. Eu estou a trabalhar com um coração de papel ou de plástico, enquanto ele está a trabalhar com o verdadeiro coração. E toda a minúcia, cada gota de sangue, cada grama, eu tenho que estar em sintonia. Eu não posso ter dentro da boca nem nada que me distraiga. É um silêncio absoluto, porque basta eu falhar ali, ele está a confiar em mim. Há uma confiança muito. Então eu fiquei ali e disse: está bem, pastor, já vi. Não, só falta aqui. Eu disse: não, mas já vi. Que ainda tinha uns gráficos mesmo grandes. Mas já vi, pastor, pode fechar. Mas às vezes é preciso isso. Por que é que estou a usar esse exemplo do meu amado pastor? Dizer que essa cicatriz fica lá. Vai estar até partir. É grande. É impressionante. Mas ao mesmo tempo providenciou mais anos de vida, porque a situação era terrivelmente grave. Se não fosse realizada aquela operação, provavelmente em meses, ele nos teria deixado. Ele já tem aquilo anos. Então, às vezes, é preciso cicatriz. Bisturi. Não, bisturi não, é pequeno demais. É mesmo aquela máquina, eu vi que com aquela máquina parece que está a ferro. A gente trabalha na coisa do futuro. A gente vai rodar, cortar tudo isso. Essa caixa toda. Para o propósito, magoar o doente, o paciente, não. Provocar essa cicatriz por maldade, não. Mas para extrair o mal, resolver o problema. Agora a cicatriz se mantenha. Então a verdade tem isso. Ela não tem parentes, não tem partidos. Ela vem para tocar o nosso coração. Se é para alegrar o coração, que alegre o coração naquele momento. Se é para cutucar o coração, como dizem os nossos irmãos brasileiros, que cutuca o coração, mexe. Mas o propósito final é sempre redentor. E o autor estava preocupado com aquilo que estava a acontecer com, sobretudo, essa comunidade hebraica hoje. Ele disse: isso é grave demais. Só para avançarmos um pouco, essa carta é tão fundamental e importante para o nosso entendimento, porque nesta carta também o autor diz coisas que mexem com a nossa fé. E eu creio que ele escreveu isso propositadamente. Eu já vi muita gente que estudou essa carta, chegou à conclusão de que está nessa carta pelo menos duas provas claras de que o crente verdadeiro pode perder a salvação. E às vezes essa pergunta aqui nós temos aqui, não é? Nós não falamos aos outros, mas aqui dentro, será que é mesmo quem sabe para si? Lá está, e esses estão postados. Mas um dia provaram por todos os cantos, de todos os lados, que foram verdadeiros crentes. Fizeram praticamente tudo aquilo que um verdadeiro crente faz, mas um dia disseram assim: eu não quero saber mais disso. É uma mentira. E eu perdi os anos da minha vida crendo nisso. Então não está ali uma prova.
e parece que o autor apoia essa ideia. Eu vou convidar os irmãos, já que hoje ficaremos aqui, depois voltaremos à introdução, só para vos dar esse panorama da carta. Deixa comigo o capítulo 6. Ele continua na sua exortação, chega aqui no capítulo 6, diz o seguinte, versículo 4. Capítulo 6, versículo 4. Diz ele assim. Reparem a força das suas palavras. Capítulo 6, versículo 4. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. E ele justifica, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Mais uma palavra portuguesa que devia ser mudada aqui. Para a vergonha pública, para o ridículo. Alguém para aqui e diz assim, está aqui a prova. Veja as palavras que ele escolheu. Como é que alguém pode passar por essa experiência assim, como ele menciona aqui, e não ser crente? Mas ele está a dizer que é impossível que essas pessoas que caem nesse pecado, voltem a ser renovados. Está aqui. Vamos vir para o capítulo 10, por favor. Hoje em dia. Depois de exortar os irmãos e mencionar claramente que o culto público, a vida comunitária estava a ser desprezada, e é isso sempre que acontece, irmãos, pensam assim, a apostasia nunca surge de repente. A apostasia é sempre resultado de uma apatia espiritual. Quando a pessoa começa a perder interesse pela oração, pela Bíblia, pelo culto, por outras disciplinas chamadas de disciplinas espirituais, está a dar meio passo para a apostasia. Então é ali que a nossa carne, a nossa natureza e o diabo começam. É perder interesse pelas coisas que eram mais importantes na nossa vida. Sobretudo no momento da nossa conversão. De repente já é uma prática corriqueira, é uma repetição, e nós vamos buscando aqui, ali, já não queremos fazer parte da nossa comunidade, queremos hoje em dia com mensagens, com pregadores internacionais, fico em casa, eu vejo o fulano, o pregador dos Estados Unidos, o melhor do Brasil, de Portugal, aquele que está na moda, não preciso, aqui em casa tenho um ecrã e vejo, faço a oração, eles dão orações e tudo, até posso recitá-las, tudo. Pouco a pouco a gente vai perdendo aquela vontade de estar com os irmãos e de ativamente. Apenas é um beneficiário, é um consumidor. Tal e qual como os supermercados são cheios, é só chegar lá e hoje em dia nem precisamos de sair. Desde o alho até a roupa, nós podemos encontrar num edifício só. Não preciso sair. Tem comida, tem vestuário, tem tudo, tem medicamento do outro lado, tem óculos aqui. Estão a facilitar-nos a vida de tal forma que é só colocar dinheiro ou cartão no bolso, porque tudo lá tem. Entramos vazios e saímos ali com carros cheios. Estamos a trazer isso também para a realidade espiritual. Trabalho pronto. É só chegar aí e encomendar um take-away. Agora, depois dele tratar desse problema e exortar os irmãos para não perderem o seu hábito de se reunir, ele vai dizer algumas coisas aqui também interessantes. Vejam lá, versículo 26. 10:26 diz assim. Ele diz, eu preciso manter a comunhão, eu preciso manter o Espírito, porque ele sabe que é importante isso. Vai chegar naquele dia do Senhor. Até preciso ajuda mútua, estímulo, agarrem-se, não desprezem a vossa comunidade, por pequena que seja. E ele diz, versículo 26, porque, vejam lá, por favor, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Os irmãos estão a perceber a afirmação dele aqui? Não há outra possibilidade. Pelo contrário, diz ele, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador,
prestes a consumir os adversários. Ele agora explica. Se sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Pense na lei de Moisés. Quando alguém rejeita essa lei, as consequências são gravíssimas. Eram gravíssimas. Basta 2 testemunhas para confirmar aquela transgressão, era terrível, muitas vezes levava à morte. Agora, versículo 29. De quanto mais severo castigo julgais-vos, será considerado digno aquele que, agora vejam o que ele vai mencionar que essa pessoa faz. Ele está a fazer uma comparação aqui. Se violar umas regras de Moisés já trazia castigo, agora o que é que vocês pensam que vai acontecer com aquele que, vejam, que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Deus vai vingar tudo isso. Versículo seguinte, cita, não é? Diz o Senhor, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. O Senhor julgará o seu povo. Horrível! Coisa é cair nas mãos de Deus. Horrível! Mas estão a imaginar ele a escrever essa carta, consciente de que essa carta será lida, e eu estou a escrever coisas terríveis. Mas nenhuma mentira. Muitas vezes quando Deus precisa nos dizer essas coisas, nós precisamos ouvir coisas que esmaguem o nosso ego, que nos coloquem bem lá no chão para pensar 2 vezes antes de falar ou antes de agir. Isso está a faltar nas nossas vidas. Isto é Bíblia, é Novo Testamento. Eu termino aqui, vamos voltar então à nossa introdução. O que é que estava a mexer com o coração do autor? É que o pecado, a doença, o vírus era gravíssimo e ele tem que usar uma linguagem fortíssima. Para grandes males, diz o bom português, não sabem? Não percebi? O remédio tem que ser às vezes bem amargo. Fígado de não sei o quê. Sabe mal, deixa mal disposto, mas é melhor para limpar o estômago. Antibiótico de mais sério, penicilina, mexe com tudo, cria reações cutâneas, mas às vezes é preciso para combater. Então, se assim é, o autor provou claramente que é possível perder a salvação, não é? Se Deus permitir, nós iremos estudar essas passagens. E deve ser isso que ele disse de facto. E se não é isso que ele disse, quais são as provas dentro da carta que não é isso que ele quis dizer? Porque ele disse no fim que escreveu brevemente, mas era para exortar aqueles irmãos. Que Deus nos permita então estudar essa carta com toda a gravidade da sua linguagem. Mas que Deus nos dê a graça de descobrir também o amor de Deus expresso nesta carta, magnífico. Mas que o Espírito Santo não permita que o nosso coração comece a acumular a amargura atrás da amargura, de modo a perdermos a vontade e a alegria de servir ao Senhor e a deixar que a apatia governe a nossa vida, porque a apatia é a prima mais chegada à nossa vida. Que o nosso Deus mantenha a nossa fé, que ela nos mantenha, que Ele nos mantenha dentro da sua palavra. Vamos voltar a ver. O autor fez tudo isso para provar uma verdade singular, para combater aquele problema que era sério. E para entender essa carta, temos que pensar sempre no problema que ele está a tratar. Toda a linguagem dura que ele vai usar é porque ele está a pensar naquele grave problema e ele sabe que não tratando daquele problema está tudo estragado. Que Deus nos abençoe. Mas eu termino com uma palavra de esperança. Quem é verdadeiramente salvo não perde a salvação. Esse capítulo 6 e 10 diz o contrário, mas não dizem. A Bíblia nunca se contradiz, nunca. E nós iremos ver que o autor tinha em mente algo específico quando fez essa afirmação. Que Deus nos abençoe, que a nossa fé seja forte, fortalecida no Salvador. Que qualquer coisa que nos
distraia, que torne apática a nossa fé, seja corajosa e violentamente resistida, porque vale muito mais Cristo que qualquer outro bem na vida. Que Deus nos abençoe. Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor. Obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos a refletir, a ler esta carta com temor, tremor, com reverência, mas também com gratidão no coração, porque ela foi escrita também para o nosso bem. Ajuda-nos, ó Pai Santo. E aqueles que estão vacilando na sua fé, que tu lhes dês a força e o vigor necessário para continuarem a crer no Senhor Jesus Cristo, amando-te a ti, amando o teu povo também. Abençoa a tua igreja aqui reunida e obrigado pelo tempo de culto que nos permitiste ter. Esta é a nossa oração de gratidão e louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.